Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até você diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, eu estou em Charlotte, na sede global do BNI esta semana e tenho algumas reuniões. Eu estou conhecendo vários funcionários e realizando um pequeno evento em Charlotte. Nossa, isso parece ótimo. É sempre divertido voltar à sede do BNI. Excelente. Então, os pontos fortes e pontos fracos do network. E já falei muito sobre isso em apresentações, principalmente durante as perguntas e respostas, mas acho que nunca fiz um podcast sobre isso. Comecei o BNI porque muitos dos grupos de networking que participei no início da minha carreira eram mais como grupos sociais do que verdadeiros grupos de negócios ou grupos de networking de verdade. Um dos pontos fortes era um bom grupo de networking é que a maioria dos membros são amigos. E um dos pontos fracos de um grupo de network é que a maioria dos membros são amigos. É uma força e uma fraqueza ao mesmo tempo. E é uma fraqueza porque você tem que ter responsabilidade. E responsabilidade é crucial para administrar uma boa rede, porque amigos não gostam de responsabilizar amigos. É preciso accountability. E descobri que as pessoas que realmente entendem o network eficaz reconhecem a necessidade de ter um sistema e uma estrutura para obter resultados. E uma das coisas que eu não gostava em muitas das redes que eu frequentava quando era jovem era que eram encontros de café mesmo, eram grupos sociais. E eles não tinham muita estrutura e não tinham regras. E é por isso que criei o BNI para ser um processo estruturado, confiável e replicável. Pode ser perigosamente fácil para um grupo de network, incluindo alguns grupos do BNI, que jogam o processo pela janela. Pode ser fácil para grupos de network que se encontram regularmente se tornarem uma sessão de conversa durante o café da manhã, com um pouco ou nenhum network realmente acontecendo. E é por isso que acontece quando grupos de network perdem de vista seu propósito, o seu foco, o sistema e a estrutura. Ou, em alguns casos, alguns grupos nunca o tiveram. Espero que não um grupo BNI, mas você sabe, alguns grupos de networking. Muitas vezes as pessoas começam em alguns grupos de networking a fazer a sua própria agenda e elas perdem o foco do networking de verdade. E quando você perde o foco, as reuniões se tornam muito sociais. Networking deve ser em um contexto de negócios, deve ser sobre negócios. Agora, claro, há um aspecto social, mas principalmente, a gente sabe, há um propósito comercial. E você quer desenvolver amizades. Amizades ajudam a construir o negócio. Mas se o foco é realmente sobre só amizades, então o negócio meio que fica para trás. As pessoas, assim como a água, tendem a seguir o caminho de menor resistência. E sem a estrutura adequada para operar a agenda, pode se tornar, sabe, o tópico atual do dia, ou, sabe, as notícias, ou o que quer que a pessoa que está conduzindo a reunião esteja pensando. E a reunião de network torna-se sobre isso. É uma perspectiva pessoal. É assim, inconsistência como essa ao longo do tempo é um problema para qualquer grupo de networking. Novamente, a razão pela qual criei o BNI foi ter um sistema e um processo que fosse cíclico e focado em fazer as coisas certas para se obter referências. Portanto, mesmo que o grupo tenha um líder forte, a vida dessa pessoa mudará em algum momento, ou talvez ela simplesmente se esgote. E o problema começa se não houver mais ninguém para ensinar e ajudar a reforçar o programa existente. As regras, particularmente em um grupo como o BNI, são importantes, mas precisam ser aplicadas mais como Mandela do que como Átila. E eu já falei sobre isso no passado. Tem que ser um amor rígido, mas tem que ser amor. Em outras palavras, aplique-as de uma forma que mostre que você se importa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com as pessoas. E quando elas sabem que você se importa com elas,
Então você pode aplicar regras de forma eficaz. Outro motivo para a estrutura, o processo de treinamento e o treinamento que fazemos é o processo do balde furado, sobre o qual falei em vários podcasts. Você começa com um balde cheio de informações e quando essa informação é ensinada a outra pessoa, parte dela vaza do balde. E quando essas pessoas ensinam outras pessoas, mais informações vão vazando. E chega uma hora que vaza tanto, sabe? O balde esvazia tanto que você perde o foco de qual é o objetivo da reunião. E essa é uma das razões pelas quais os treinamentos que fazemos são tão importantes. O momento em que você está na terceira ou quarta geração de pessoas transmitindo informações, você só tem meio balde de informações restando. E as pessoas começam a colocar seu próprio conteúdo para completar o balde. Aprendi isso no primeiro ano do BNI, aliás, onde não tínhamos manuais e não fazíamos treinamento. Eu estava fazendo com que equipes de liderança que estavam saindo treinassem as novas equipes de liderança que estavam entrando. E sabe, eu fui a uma reunião do BNI uma vez que, eu estou lhe dizendo, eu não saberia que estava em uma reunião do BNI se não fosse por eles me chamando de fundador e por estarem usando crachás que diziam BNI. Fora isso, não parecia uma reunião do BNI. E foi aí que percebi, sabe? Tenho que ter manuais e que temos que ter consistência nos treinamentos. Então isso se tornou muito mais importante para a organização. Então, aprendi desde cedo que a melhor solução era anotar tudo, desenvolver e treinar o material do treinador, para que houvesse uma consistência no sistema. Agora, temos o treinamento online, o que realmente dá muita consistência ao programa. E acho lindo quando as pessoas em um grupo de network se tornam amigas muito próximas. E a chave é garantir que isso não prejudique o objetivo do grupo, de construir os negócios uns dos outros por meio de networking e de referências. É importante para todos os grupos de networking garantir que haja um forte senso de propósito e uma estrutura sólida, e que cada membro se comprometa a realizar os sistemas de networking existentes. Certamente temos isso no BNI, e isso ajuda a garantir que os membros concordem em prestar contas aos seus amigos de networking, o accountability. Então, eu adoraria se você tiver alguns comentários ou perguntas. E eu adoraria ouvi-los, Priscila. E você que está nos ouvindo, adoraria de ter o seu feedback aqui no podcast sobre como o seu grupo mantém o foco e o compromisso com o processo e com o sistema. O que o seu grupo faz? O que os líderes do seu grupo fazem para envolver e inspirar as pessoas a participarem do processo de maneira positiva para serem amigos, mas também para manter o accountability nessas amizades? Deixe um comentário abaixo. Priscila, você tem alguma ideia? Só que eu acho que o BNI faz um ótimo trabalho de treinamento. E é bom que todos os materiais que você desenvolveu para poder usá-los, quando você está tentando responsabilizar alguém, você volta ao manual e diz, bem, ele diz bem aqui que é assim que deveríamos estar fazendo. E eu acho muito útil. É sim. Eu posso sugerir que se você estiver ouvindo estes podcasts, o que a Priscila acabou de dizer está certo. E é importante explicar o porquê. Porque as pessoas não se importam com o como até entenderem o porquê. Então, quando você mostra a alguém que isso precisa ser feito de uma certa maneira, é muito importante que você fale sobre o porquê. Sim. Por que você quer fazer isso? Eu tive um diretor do BNI em minha casa algumas semanas atrás que estava, falando sobre o fato de que eles acrescentaram algo à agenda, o que vários grupos fizeram e eu já dei minha opinião sobre, onde na segunda vez, você sabe, na primeira vez você faz sua apresentação semanal e na segunda vez você passa referências ou dá testemunhos. Bem, eles também dizem quais unidades de educação eles fizeram e quais reuniões 1 a 1 eles fizeram, e eles não queriam desistir disso. E é um diretor me dizendo isso. E eu disse a ele, olha, a segunda vez é sobre falar de outra pessoa. A razão pela qual fiz isso assim, sendo a primeira vez para falar sobre você, seus pedidos de referência e etc. A segunda vez é para edificar outra pessoa. E o que você está fazendo ao falar sobre si mesmo é tornar a reunião toda sobre você.
sendo que uma parte da reunião precisa ser sobre as suas contribuições e sobre outras pessoas. Você precisa falar uma referência e a outra pessoa ou agradecer a alguém pelo negócio que fez. Não é tudo sobre você. E é por isso que na segunda parte da reunião você passa uma referência ou dá um testemunho. Falar de si mesmo é apenas dar um tapinha nas costas. E por isso é muito importante falar sobre o que você e por que sempre é possível. Portanto, se você não sabe o porquê, converse com o seu diretor do BNI e descubra o porquê. Porque assim podemos dizer que a agenda foi montada dessa maneira. Isso faz sentido? Sim, com certeza. Bem, isso tudo que tenho para hoje, a menos que você tenha mais alguma coisa. Priscila? Só que é difícil responsabilizar os amigos. Isso é tão verdade? Sim. E você sabe, né? Dar desculpa para eles e quebrar as regras para que funcione para eles, caso eles precisem. E eu acho que se torna difícil. Sim, e novamente estão aqui um exemplo de como você deve parecer mais com Mandela do que com Átila. Tínhamos uma pessoa em um grupo do BNI que sempre chegava atrasada. E ele era incrivelmente respeitado. E posso ter contado essa história em um podcast anterior, eu não sei. Mas ele estava sempre atrasado. E não quero dizer, você sabe, atrasado para o Open Networking, não. Ele aparecia uns 5 ou 10 minutos depois do início da reunião, quando todas as pessoas já estavam presentes. E ele era um homem de negócios muito respeitado. E eu sabia que se eu me sentasse e confrontasse ele e dissesse: "Você tem que parar de chegar atrasado", ele ficaria na defensiva. Sim. Ele era um amigo. Então, o que fiz com ele foi pedir para me encontrar com ele e ele sabia qual seria o assunto. E comecei dizendo a ele: "Não sei se você sabe o quanto é respeitado no grupo." Que meio que o pegou de surpresa, porque ele não achou que era sobre isso que eu iria iniciar. E ele disse: "O quê?" Eu disse: "Bem, eu quero dizer, você é muito bem sucedido." Ele era um advogado. "Você é um advogado muito bem sucedido na comunidade e as pessoas neste grupo realmente se inspiram em você. E eles reconhecem seu sucesso e ficam muito felizes por você fazer parte do grupo." E ele disse: "Bem, obrigado." Eu disse: "Eu que agradeço, e quando você chega depois do início da reunião, não sei se percebeu, mas outras pessoas estão começando a chegar atrasadas também. E você é um modelo tão forte no grupo que realmente ajudaria o grupo se você pudesse retratar um modelo diferente do que vir depois que iniciaram a reunião." E ele disse: sim, você está certo, eu entendo, eu vou." E ele cumpriu. E as pessoas que chegavam atrasadas acabaram, porque ele era um modelo muito forte. Sim. Aplique as regras mais como Mandela do que como Átila. Certo. Por hoje é isso, Priscila. De volta com você. Ok, esse é um ótimo podcast. Obrigada, Ivan. Isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, hein? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção, eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Até logo!